Na manhã cinzenta de segunda-feira, a terceira vara de família da cidade estava cheia de advogados impacientes, secretárias organizando documentos e pais separados, trocando olhares frios enquanto aguardavam seus processos de guarda. Era mais um dia comum para o veterano juiz Miguel Nogueira, com seus óculos de leitura sempre a postos, acostumado a julgamentos ríspidos, choros contidos e alegações dramáticas. Nada o surpreendia mais, ou assim ele pensava, até que a porta do tribunal se abriu e entrou, calmamente, uma menina de 7 anos, de saia azul e blusa branca bem passada, segurando uma pasta de plástico com desenhos de unicórnio. Ela caminhou até o centro da sala com passos pequenos, porém firmes. O silêncio foi crescendo como uma onda. Todos os olhares, pouco a pouco, foram atraídos para aquela figura diminuta e determinada. A menina parou diante do estrado do juiz, levantou o queixo com dignidade e disse, com uma voz doce, mas surpreendentemente segura: "Eu sou a advogada da minha mãe." O som ecoou pelo tribunal como um trovão contido. Houve uma pausa. Um suspiro contido de espanto. A caneta de uma escrivã caiu no chão e ninguém se mexeu para pegá-la. O próprio juiz Miguel Nogueira, com 30 anos de toga, retirou os óculos com lentidão e os esfregou como se estivesse duvidando do que via. "Desculpa, mocinha, acho que se enganou de sala", disse ele, num tom gentil, imaginando que ela estivesse perdida ou brincando de escolinha. Mas a menina não vacilou. "Não estou brincando", Meritíssimo respondeu. "Vim representar minha mãe, Helena Martins, no processo de guarda número 216/1005. O meu pai, Bruno Delgado, está tentando obter a minha custódia com segundas intenções financeiras." Uma onda de murmúrios atravessou a sala como se uma janela tivesse sido aberta num ambiente abafado. Os advogados pararam de mexer nos celulares. Uma secretária abandonou a digitação no teclado. Até o segurança da porta deu um passo à frente, curioso com o inusitado da cena. Do lado direito da sala, Bruno Delgado, de terno escuro, começou a rir alto, com desdém. "Meritíssimo, isso é ridículo. A menina está brincando, está claro. Estamos aqui para discutir assuntos sérios." Ao seu lado, Dr. Henrique Barros, advogado renomado e dono de uma arrogância clássica, levantou-se apressadamente. "Excelência, peço que retire imediatamente a menor desta sala. Isso é uma afronta ao processo judicial, um desrespeito às normas legais." Mas a menina Lívia Martins não se moveu nem um centímetro. Seus olhos castanhos cintilavam com uma determinação que não parecia caber em alguém tão jovem. "Meritíssimo, segundo o artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança tem o direito de ser ouvida em qualquer processo judicial que diga respeito aos seus interesses. Estou exercendo esse direito." O silêncio que se seguiu foi de outra natureza, não de espanto, mas de assombro. O nome da lei, o número do artigo, a maneira clara e direta como ela os mencionava. Tudo soava inacreditavelmente técnico, quase inacessível para qualquer cidadão comum, muito mais para uma criança de 7 anos. Juiz Miguel Nogueira recostou-se lentamente em sua cadeira. Por um instante, olhou ao redor, tentando se certificar de que aquilo não era algum tipo de peça teatral. Mas não era. A menina diante dele estava ali por sua própria vontade. Não tremia, não hesitava. E algo em seu olhar dizia que ela tinha muito mais a dizer. Naquele momento, o tribunal inteiro compreendeu. Aquela menina não era uma visitante perdida. Ela estava ali para lutar. E essa seria uma audiência que ninguém esqueceria. Logo após o impacto inicial causado pela presença da menina, Lívia Martins abriu com delicadeza a pasta escolar estampada com unicórnios que carregava. Ao invés de lápis de cor ou cadernos infantis, de lá saiu um celular antigo, visivelmente desgastado, com uma pequena rachadura no canto da tela. Ela segurava o aparelho com firmeza, como se carregasse algo sagrado. Havia algo em sua expressão que deixava claro: o que estava prestes a mostrar não era um capricho infantil, mas uma arma cuidadosamente preparada. O tribunal inteiro manteve os olhos fixos nela, como se o tempo tivesse congelado. Em silêncio, Lívia ligou o aparelho e apertou um botão. Em instantes, a sala foi preenchida pela voz de Bruno Delgado. As primeiras palavras do homem ecoaram sem qualquer vestígio de constrangimento.
Ele dizia com frieza que queria a guarda da filha e que o advogado dele precisava inventar o que fosse necessário para conseguir isso. Dizia também que a menina herdaria uma quantia considerável do avô, Antônio Martins, e que, sendo ele o responsável legal, teria controle sobre o dinheiro até a maioridade dela. O som daquela confissão clara e direta fez a respiração de muitos prender no ar. Havia um peso absoluto naquela gravação. Helena Martins, sentada na última fileira, cobriu o rosto com as mãos. Era como se cada palavra do ex-marido perfurasse não apenas sua dignidade, mas tudo o que havia protegido com tanto esforço ao longo dos anos. Algumas pessoas começaram a se mexer nas cadeiras. Um murmúrio cresceu e morreu quase ao mesmo tempo. O próprio Bruno Delgado, que momentos antes ria, agora parecia branco como papel. Tentou manter a compostura, mas seu desconforto era visível. O advogado, Dr. Henrique Barros, levantou-se com pressa. Argumentou que aquela era uma gravação clandestina, que violava os princípios legais e deveria ser imediatamente desconsiderada. Mas Lívia, mesmo sem dizer nada, apenas permaneceu parada, com os olhos fixos no juiz. Era como se cada segundo de silêncio fosse uma nova acusação contra os que tentavam silenciá-la. O juiz Miguel Nogueira não disse uma palavra, limitou-se a ouvir. Seu olhar era de quem não apenas via uma prova jurídica, mas algo que atravessava a burocracia e chegava direto ao que mais importa num tribunal de família, a verdade emocional. Mesmo sem uso de palavras, Lívia Martins havia acabado de quebrar a espinha dorsal da farsa montada pelo pai. E o mais impressionante não era a prova em si, mas o fato de que fora uma menina de 7 anos quem a conquistou, preparou e apresentou diante da justiça, com mais integridade do que muitos adultos jamais demonstraram. O tribunal, naquele momento, já não era mais o mesmo. Nem Bruno Delgado, nem seu advogado, nem o juiz. Só Lívia permanecia igual, firme, serena, determinada, e no íntimo de todos uma certeza se formava lentamente. Ela ainda não tinha mostrado tudo. Se alguém ainda nutria dúvidas de que a presença de Lívia Martins no tribunal era algo simbólico ou decorativo, bastou o que veio em seguida para dissolver qualquer resistência. Depois do impacto da gravação, ela abriu a segunda aba da sua pasta. As folhas estavam organizadas por etiquetas coloridas, com títulos como Direitos da Criança, Código Civil e Estatuto da Família. Mas o que mais chamava a atenção não era a arrumação impecável, e sim a tranquilidade com que ela manuseava aquele material como se fosse sua rotina. Sem pedir permissão nem elevar a voz, Lívia começou a recitar. Primeiro, citou o artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente, reforçando que toda criança tem o direito de ser ouvida em processos que afetem sua vida direta. Em seguida, passou ao artigo 1,634 do Código Civil, que define os deveres dos pais em relação à criação e à educação dos filhos. Fez isso sem gaguejar, sem tropeçar, e com um tom tão natural que por um momento pareceu que ela não estava lendo, estava simplesmente falando daquilo que conhecia profundamente, e de fato conhecia. Ela explicou que o pai havia abandonado suas responsabilidades familiares por mais de 3 anos consecutivos, quebrando não apenas vínculos afetivos, mas também deveres legais. Em seguida, com clareza cirúrgica, abordou o artigo 1,583, que trata das condições para guarda unilateral, e o artigo 586, que afirma que o poder familiar não pode ser exercido contra os interesses do menor. Dr. Henrique Barros, outrora tão confiante, agora apenas observava, apertando a caneta entre os dedos com força desnecessária. Tentava esboçar uma anotação, mas sua expressão era a de quem não conseguia encontrar brechas. Quanto a Bruno Delgado, a altivez do início havia desaparecido por completo. Ele olhava ora para a filha, ora para o chão, com olhos perdidos e semblante cada vez mais tenso. E enquanto tudo isso acontecia no fundo da sala, Helena Martins não conseguia conter as lágrimas. Chorava em silêncio, com as mãos trêmulas no colo, olhando para aquela filha que não apenas estava salvando as duas de uma armadilha cruel, mas também estava fazendo o que muita gente grande nunca teve coragem de fazer, encarar a verdade com firmeza e decência. Era difícil imaginar que aquela menina tinha apenas 7 anos.
Mas talvez fosse exatamente por isso que ela era tão poderosa, porque falava a partir de um lugar onde o amor ainda não havia sido corrompido pela burocracia, e onde a justiça era entendida de forma pura, proteger quem se ama e dizer a verdade, mesmo quando isso custa muito. O juiz, embora em silêncio, se inclinou para a frente na cadeira, com os olhos fixos nela. Não havia dúvida alguma. O tribunal inteiro estava sendo conduzido por uma criança, e ninguém, absolutamente ninguém, ousava interromper. Logo após o silêncio profundo que se instalou com a citação de leis por parte de Lívia Martins, juiz Miguel Nogueira, visivelmente tocado, fez um gesto discreto com a mão. Era como se estivesse prestes a abrir espaço para o próximo ato daquela audiência que, a essa altura, já havia ultrapassado qualquer protocolo convencional. E sem que fosse necessário dizer uma palavra, a porta do fundo do tribunal se abriu. Quem entrou foi uma mulher de semblante calmo, cabelos presos em coque, vestida com camisa azul clara e saia preta. Trazia nos olhos uma firmeza contida e, ao mesmo tempo, uma ternura evidente. Era Patrícia Almeida, professora de Lívia há 2 anos. Ao se posicionar ao lado da menina, Patrícia pousou uma das mãos suavemente sobre seu ombro. Não precisava explicar sua presença, ela era uma das poucas adultas naquele processo que realmente conhecia a fundo a história silenciosa por trás de cada sorriso contido da aluna. A professora declarou sem hesitação que conhecia Helena Martins desde que Lívia ingressara na escola. Falou sobre a dedicação incansável da mãe, que mesmo com pouco tempo e menos ainda recursos, jamais deixou de comparecer a reuniões escolares. Nunca deixou faltar material didático, e muito menos carinho. Relatou também como Lívia era uma das alunas mais responsáveis e queridas da turma. Sempre bem alimentada, com uniforme limpo, notas exemplares, comportamento respeitoso. E quando questionada sobre o pai da menina, Patrícia não hesitou. Em 2 anos, Bruno Delgado nunca aparecera na escola. Nenhum contato, nenhum interesse, nenhum esforço. As palavras da professora não vinham carregadas de emoção exagerada. Pelo contrário, vinham da firmeza de quem viveu aquilo no dia a dia e podia falar com segurança. Era um depoimento que não precisava de dramatização, porque os fatos falavam por si. Enquanto isso, sentado no banco da defesa, Bruno apenas mexia as mãos, desconfortável. Sua postura altiva havia murchado, e ele agora parecia um homem encurralado não por leis frias, mas pela sequência implacável de verdades. Mas ainda não era o fim. Após o depoimento da professora, uma nova figura foi convidada a se aproximar. Do fundo da sala, com passos lentos e uma bengala em mãos, surgiu Dona Teresa Machado, vizinha de longa data da família. Uma senhora de 70 anos, baixa, de cabelos completamente brancos e vestido florido. Simples, mas cuidadosamente passado. Ao se posicionar diante do juiz, Dona Teresa foi direta como só os mais velhos sabem ser. Disse que conhecia Helena havia mais de uma década, e que durante todo esse tempo nunca vira a filha ser deixada sozinha. Contou que durante as férias, Lívia ficava em seu apartamento, ajudando com tarefas pequenas, lendo jornais em voz alta para ela, e sendo, nas suas palavras, a neta que nunca teve. Quando questionada sobre a participação do pai da criança, a resposta da senhora veio com a secura de quem já viu muita coisa. Em 2 anos, ele apareceu 3 vezes. 2 delas, para exigir dinheiro de Helena, e a terceira, para tentar levar a filha a um passeio justamente quando ele estava com uma namorada nova e queria se mostrar como pai exemplar. Dona Teresa encerrou seu depoimento com um olhar duro em direção a Bruno, afirmando que quando Lívia teve pneumonia no inverno passado, quem correu com ela para o hospital foi a mãe. Ele, por outro lado, sequer soube que a menina estivera internada. A sala voltou a se calar. Agora, o que estava diante de todos já não era mais apenas um confronto judicial. Era um cenário completo, recheado de provas, testemunhos e evidências humanas. E no centro de tudo isso, a figura pequena de Lívia Martins permanecia em silêncio não porque não tivesse mais o que dizer, mas porque finalmente outras vozes haviam se levantado para dizer o que ela sempre soube, que sua verdade, antes ignorada, agora estava sendo ouvida por todos. Depois dos depoimentos de professora Patrícia Almeida e Dona Teresa Machado, que já haviam minado a credibilidade das alegações de Bruno Delgado,
Chegou o momento em que Lívia Martins resolveu desmascarar, ponto por ponto, cada afirmação presente na petição judicial apresentada pelo pai. Com a mesma calma de antes, ela retirou de sua pasta uma sequência de envelopes plásticos, cada um contendo documentos diferentes, cada item separado por cor, título e data. Não havia uma única dobra, uma única folha manchada. Tudo fora organizado com um nível de zelo que nem os próprios advogados do caso demonstravam até então. Começou com a suposta denúncia de que vivia em um local insalubre, sem estrutura básica. Ela apresentou então uma planta baixa do apartamento onde morava com a mãe, acompanhada por uma série de fotografias tiradas na semana anterior. As imagens mostravam um apartamento pequeno, porém limpo, com móveis simples mas bem cuidados, eletrodomésticos funcionando e um cantinho de estudos onde, segundo a própria menina, ela passava boa parte das tardes após a escola. Em uma das fotos, era possível ver sua mesa escolar com cadernos organizados, livros empilhados e até um cartaz de alfabeto colado na parede. Em outra, apareciam 2 camas paralelas, lençóis limpos e prateleiras com brinquedos. A imagem mais forte, porém, era uma em que Helena Martins sorria, sentada ao lado da filha, preparando o jantar numa cozinha pequena, mas iluminada. O juiz analisou cada imagem com atenção, e à medida que folhava o conjunto de provas, a narrativa da negligência materna começava a desmoronar diante dos próprios olhos. Em seguida, Lívia apresentou boletins escolares dos 2 últimos anos, comprovando que sua média geral era de 9,8, sendo a melhor aluna da turma. Havia também declarações da direção da escola confirmando sua frequência impecável, a ausência de atrasos e a constante presença da mãe nas reuniões pedagógicas. Logo após, ela passou aos registros médicos, caderneta de vacinação completa, atestados de consulta com pediatra a cada 6 meses, visitas regulares ao dentista e exames atualizados. Tudo constava com assinatura de profissionais e carimbos oficiais. Mais uma vez, o argumento de que a menina vivia, sem acompanhamento de saúde, se mostrava infundado. Bruno Delgado, sentado na ala de réus, já não se contorcia apenas por desconforto, mas por desespero contido. A cada documento exibido pela filha, era como se mais um pedaço de sua versão dos fatos fosse triturado diante do público. Dr. Henrique Barros, por sua vez, tentou uma última linha de defesa. Questionou a veracidade dos documentos, insinuando que boletins escolares e declarações médicas poderiam ser manipulados. Mas Lívia, mantendo a compostura, olhou diretamente para ele com a mesma serenidade de antes e simplesmente declarou que, se fosse necessário, todos os profissionais responsáveis estavam dispostos a depor, inclusive, já aguardavam do lado de fora. O juiz nem precisou convocá-los. O peso da verdade já estava mais do que estabelecido. A narrativa de Bruno Delgado, construída em cima de argumentos frágeis e oportunistas, estava agora completamente despida. E no centro de tudo, ainda ali de pé, com os ombros retos e o rosto tranquilo, Lívia Martins seguia apresentando os fatos, como uma pequena juíza que, mesmo sem diploma, já compreendia com perfeição a essência da justiça. A verdade não precisa gritar, ela só precisa ser mostrada com clareza. E foi exatamente isso que ela fez. Quando todos os documentos já estavam dispostos como peças de um quebra-cabeça perfeitamente montado, e a falsa narrativa de Bruno Delgado desmoronava diante do olhar de todo o tribunal, Lívia Martins fez uma pausa. Não foi longa, mas carregava um peso que fez o ambiente inteiro se retesar. Ela então se virou lentamente em direção ao pai. A sala, por um instante, pareceu encolher. A distância entre a filha e o homem que dizia querer sua guarda era agora menor do que nunca, não no espaço, mas no confronto direto que prestes a acontecer. Sem elevar a voz e sem alterar o tom sereno que a acompanhava desde o início da audiência, Lívia começou a fazer perguntas simples. Nenhuma delas precisava de provas em papel. Nenhuma exigia jurisprudência, estatutos ou carimbos. Quis saber, com frieza delicada, se Bruno sabia o nome completo de sua professora. Se ele conseguia lembrar em que série ela estudava atualmente. Se ao menos poderia dizer qual era a matéria preferida dela. Qual era o nome da melhor amiga.
E por fim, algo ainda mais básico. Se ele sabia o dia do aniversário da própria filha. Essas perguntas, tão pequenas à primeira vista, pairaram no ar como um julgamento paralelo. O silêncio que se seguiu foi mais constrangedor do que qualquer erro jurídico. Bruno Delgado, outrora seguro, agora parecia completamente vulnerável. Movia a boca discretamente, como se tentasse encontrar dentro de si alguma resposta, mas não havia nenhuma. Seus olhos começaram a evitar os de Lívia, depois os do juiz, e por fim até os da própria defesa. Ele estava nu, não de roupas, mas de afeto. Foi nesse momento que Lívia disse aquilo que se tornaria a frase mais repetida da audiência, que não era necessário decorar tudo sobre um filho, bastava estar presente. Essa sentença, dita com suavidade, entrou no coração de todos ali como uma flecha sem barulho. Juiz Miguel Nogueira pousou a caneta que segurava. Não era necessário anotar mais nada. Na verdade, ele sabia que havia escutado algo que nem sempre cabia em sentenças judiciais, mas que deveria estar em todas. A constatação de que o amor verdadeiro não se mede por palavras ocas, e sim por presença, por participação, por atenção diária. Enquanto isso, Helena Martins, ainda sentada na última fileira, tinha as mãos sobre o colo e os olhos fixos na filha. Era como se cada resposta que Bruno não conseguira dar fosse, paradoxalmente, uma confirmação silenciosa de tudo que ela, como mãe, fizera sozinha. Não havia mais como voltar atrás. Ali, naquele instante em que um pai não soube dizer a data de nascimento da própria filha, e a filha não precisou gritar para provar quem realmente a amava, a balança da justiça deixou de pesar por provas e passou a pesar por presença. E a presença de Bruno Delgado, agora exposta, era ausente demais para sustentar qualquer direito. Após o silêncio cruel provocado pelas perguntas sem resposta, Lívia Martins fez um novo movimento calmo. Abriu novamente sua pasta, desta vez retirando de dentro dela um pequeno caderno de capa vermelha com adesivos já desgastados nas bordas. Era um diário infantil simples, usado, com cantos amassados, mas ao mesmo tempo, carregado de uma verdade que nenhum adulto ali poderia contestar. Sem necessidade de introdução, ela passou a folhear até encontrar uma página marcada com uma fita cor-de-rosa. Parou, respirou fundo e começou a ler. Sua voz, embora firme, tremia levemente nas primeiras palavras. Não era o medo do tribunal, era a dor de revisitar memórias que nunca deveriam ter sido escritas por uma criança. Na primeira entrada, datada de 3 dias após seu 7º aniversário, ela relatava que havia tido uma festinha simples em casa, com bolo feito pela mãe e presença de alguns colegas da escola. Mas escreveu também que o pai não apareceu. Disse que esperou por ele até o fim da tarde e que, embora a mãe tivesse dito que ele estava ocupado, ela percebera que havia algo errado quando ouviu Helena Martins chorando no banheiro. Na página seguinte, narrava o dia em que Bruno Delgado apareceu em casa sem aviso prévio. Ficou menos de meia hora, trouxe um presente ainda com etiqueta da loja e parecia não lembrar qual era a boneca preferida dela. Ela havia escrito: "Acho que ele comprou só para dizer que comprou." Conforme lia, as frases se tornavam mais curtas e mais doloridas. Uma entrada descrevia um domingo em que o pai havia prometido levar lá ao parque. Ela contou as horas, vestiu a roupa favorita, ficou sentada na escada esperando por 4 horas. Ele não veio. Ela tentou disfarçar diante da mãe, mas terminava o parágrafo dizendo: "Acho que ele esqueceu." De novo. A cada trecho, o tribunal se afundava em uma dor coletiva. Muitos baixavam os olhos, outros discretamente enxugavam lágrimas. O juiz permanecia imóvel, mas o aperto nas mãos indicava que também sentia o peso daquelas palavras. Era uma dor crua não vinda de fatos jurídicos, mas de ausências acumuladas, de promessas quebradas, de esperas vazias. Enquanto isso, Bruno Delgado encolhia-se cada vez mais no banco de defesa. Seu rosto estava pálido, os olhos fixos em algum ponto do chão, como se quisesse desaparecer dentro dele. Já não havia argumento, nem defesa, nem orgulho. Apenas o eco das palavras da filha, que ele nunca escutara antes e agora escutava tarde demais. Lívia, ao terminar a última página lida, não chorava. Não havia raiva em seu rosto.
Apenas uma serenidade triste de quem havia aprendido cedo demais a aceitar o abandono como realidade. Em seguida, fechou o diário com as duas mãos e disse, olhando para o juiz, que ela não odiava o pai, mas também não queria ser usada por ele como moeda de troca ou instrumento de lucro. Para ela, o amor não era algo que se mendigava. E naquele tribunal, diante de todos, ela havia deixado claro que, por mais jovem que fosse, já sabia a diferença entre quem estava presente por afeto e quem se aproximava apenas por interesse. Naquele instante, o tribunal não viu apenas uma criança lendo um diário, viu uma filha declarando sua independência emocional e dando um basta definitivo à manipulação de um pai ausente. Quando o diário se fechou e o silêncio parecia impossível de ser rompido, Lívia Martins surpreendeu a todos mais uma vez. Ela se ergueu, ajeitou os documentos sobre a mesa e, sem qualquer hesitação, anunciou que renunciava formalmente à parte da herança deixada por seu avô paterno, um valor estimado em mais de 2 milhões de reais. O impacto foi imediato. Um murmúrio percorreu a sala e até os advogados de defesa se entreolharam, como se tivessem ouvido errado. Mas Lívia foi clara. Não queria um centavo daquele dinheiro. Não queria nada que aprendesse aquele sobrenome que, para ela, não carregava lembranças, apenas ausência. O juiz pediu que ela esclarecesse se essa decisão havia sido influenciada por terceiros. Ela respondeu que não. Era uma escolha pessoal, pensada e escrita meses antes, inclusive com testemunhas. Sacou então de sua pasta uma carta redigida à mão, com firma reconhecida em cartório, e entregou à equipe jurídica do tribunal. A renúncia era válida, legal, irrevogável, mas não parou por aí. Lívia, mantendo a mesma postura serena, olhou então para o juiz e disse que também queria oficializar outra decisão: abrir mão de qualquer vínculo jurídico com o pai. Pediu que o direito de visita fosse encerrado, que não houvesse mais encontros obrigatórios, nem convívio forçado. Que ela não fosse obrigada, por nenhuma sentença, a continuar fingindo um laço que nunca existiu. Dr. Henrique Barros, visivelmente desconcertado, tentou argumentar com base no Código Civil. Citou trechos que garantiam à criança o direito de conviver com ambos os genitores, independentemente de disputas, mas Lívia já estava preparada. Tirou uma cópia impressa da jurisprudência mais recente sobre o princípio do melhor interesse da criança e citou com exatidão o artigo 584 do Código Civil, parágrafo 2º, onde consta que o juiz pode restringir visitas caso considere que o convívio com um dos pais prejudique o desenvolvimento da criança ou adolescente. Ela concluiu, de forma firme e educada, que presença física não significa vínculo afetivo, e que a obrigatoriedade de encontros com alguém que apenas causava dor emocional era, na prática, uma forma de violência silenciosa. Disse que queria crescer em paz, com quem de fato a criava, a escutava e a amava. Não com quem aparecia de tempos em tempos para impor autoridade sem afeto. O juiz pediu silêncio na sala, mas o peso da decisão de Lívia já havia se instalado como um manto de maturidade precoce sobre todos os presentes. Ela não estava apenas recusando dinheiro, estava recusando a repetição de um ciclo. Estava dizendo ao mundo com clareza: eu escolho ser livre daquilo que me feriu. E naquele instante, a adolescente se tornou mais do que uma parte de um processo judicial. Tornou-se símbolo de uma geração que entende que o sangue pode ser laço, mas jamais obrigação. E que o amor, o verdadeiro amor, se constrói no cotidiano, e não em testamentos ou audiências. Após a surpresa da renúncia à herança e ao vínculo paterno, o juiz, que até então mantinha o rosto sereno de quem apenas observa, inclinou-se ligeiramente para a frente. Havia algo mais ali, algo que instigava não apenas a razão jurídica, mas a curiosidade humana. Com voz firme e interessada, ele perguntou: como você aprendeu tudo isso, Lívia? Ela respirou fundo. Pela primeira vez naquele tribunal, um leve sorriso despontou em seu rosto. Não de vitória, mas de lembrança. Então contou, com detalhes que fizeram a sala parecer encolher à medida que suas palavras pintavam imagens vivas. Foram 3 semanas inteiras de preparação. Helena Martins, sua mãe, havia transformado a cozinha da casa numa pequena sala de audiências doméstica. A mesa,
antes usada apenas para refeições rápidas, passou a abrigar pilhas de papéis, pastas coloridas, post-its e um notebook antigo que precisava estar ligado à tomada o tempo inteiro. Cada noite, depois que as tarefas da escola eram concluídas, Lívia sentava ali com a mãe e com a professora Patrícia, uma vizinha aposentada que antes lecionava direito em uma universidade pública. No início, Lívia apenas ouvia. Não entendia quase nada. Mas a mãe insistia que o conhecimento libertava e que a verdade dita com estrutura tinha mais força. Com o tempo, começou a fazer anotações. Depois formulava perguntas. Em poucos dias, estava argumentando com lógica, propondo contra-argumentos, ensaiando como se estivesse de verdade diante de um juiz. Professora Patrícia, sempre paciente, imprimia trechos da Constituição, traduzia palavras jurídicas em exemplos simples. Guarda unilateral é como quando só uma pessoa segura o volante do carro, porque a outra está sempre olhando o celular. Cada conceito abstrato ganhava cor, cheiro e cotidiano. E Lívia, curiosa e determinada, absorvia tudo com a rapidez de quem tem um propósito claro. Ser ouvida sem precisar gritar. Também simularam falas. A mãe fazia o papel do advogado de defesa, tentando colocar em xeque as afirmações da filha. Lívia rebatia com firmeza, mas sempre com educação, porque também aprendera que respeito é o idioma de quem não quer ser confundido com mágoa. Na última semana antes da audiência, os treinos se intensificaram. Ensaiaram até o silêncio quando calar seria mais poderoso do que falar. Ensaiaram o tom. Ensaiaram até o olhar. E mais do que tudo, construíram juntas não apenas um caso, mas um pacto de coragem, de inteligência e de amor. Ali no tribunal, enquanto narrava tudo isso, Lívia não soava como alguém treinada para vencer. Soava como alguém preparada para se proteger. E isso tocou a todos. Porque não era uma criança precoce por vaidade. Era uma filha que aprendera a se defender porque ninguém mais o fazia por ela. E porque uma mãe, mesmo exausta, tinha encontrado forças onde ninguém via. Entre as páginas do Código Civil e os abraços que davam força ao final de cada aula improvisada. No fim de sua explicação, o juiz não fez mais perguntas. Apenas anotou algo em silêncio, com a caneta pressionando forte o papel como se até ele precisasse organizar sentimentos que não cabiam nos autos. A sala do tribunal, até então tensa e dominada por olhares em conflito, caiu em um silêncio absoluto quando o juiz Miguel Nogueira se levantou. Seus dedos tocaram a borda da toga como quem busca um ponto de ancoragem antes de falar. A sentença precisava ser técnica, mas havia algo de profundamente humano em sua voz quando começou a falar. Era como se estivesse tentando conter um nó na garganta. Declarou, com base nos artigos da Constituição Federal e nas evidências apresentadas, que a guarda de Lívia Martins seria mantida exclusivamente com Helena Martins. Rejeitou todos os pedidos apresentados por Bruno Delgado, incluindo qualquer tentativa de reversão da guarda, visita obrigatória ou revisão de partilha de bens. A decisão, embora esperada, caiu como um alívio morno sobre os ombros de todos. Lívia, apesar de já saber sua força, soltou discretamente um suspiro contido. Helena, que até então havia mantido o rosto calmo para proteger a filha, não conteve mais as lágrimas. As mãos dela procuraram instintivamente pelas de Lívia, e ali, naquele simples toque, havia mais dignidade do que qualquer veredicto. Mas o juiz não parou por aí. Antes de encerrar, dirigiu-se diretamente a Menina. Disse que, em todos os seus anos como magistrado, jamais havia presenciado uma jovem tão preparada, lúcida e profundamente consciente de seus próprios direitos. Disse que ela havia ensinado àquela sala algo que nem mesmo o direito codificado poderia, que a voz de uma criança não deve apenas ser ouvida, mas compreendida, e que quando o afeto falta, a justiça precisa preencher com proteção. Ele então se comprometeu, ali mesmo, a enviar pessoalmente ao Ministério da Justiça um parecer recomendando a revisão das leis de convivência parental, citando o caso de Lívia Martins como precedente. O gesto surpreendeu até os profissionais mais experientes ali presentes. Era o começo de algo maior. Meses depois, o país assistiria à promulgação de uma nova emenda conhecida como Lei Martins,
garantindo às crianças o direito de recusar convívio obrigatório com pais ausentes emocionalmente, sem prejuízo legal. Lívia, então com apenas 14 anos, foi convidada para discursar na Assembleia. Seus trechos viralizaram, manchetes foram feitas, ONGs a procuraram, ela se tornara involuntariamente o rosto de uma causa. Aos 16, fundou o Instituto Aurora, oferecendo apoio psicológico e jurídico gratuito a filhos em disputas familiares. Aos 20, formou-se em Direito. E aos 22, redigiu o primeiro projeto de lei nacional, redigido e protocolado por alguém que havia passado pelo sistema, ainda como menor de idade. Mas apesar de tudo isso, dos prêmios, dos reconhecimentos internacionais, das homenagens, quando perguntavam a Lívia qual havia sido sua maior vitória, ela respondia sempre com a mesma simplicidade: foi poder crescer ao lado da minha mãe, em paz, sabendo que ninguém mais teria o poder de nos separar. Naquela sentença, juiz Miguel Nogueira não apenas resolveu um caso jurídico. Ele ajudou a escrever a primeira linha de uma nova história. Uma onde crianças não precisariam mais gritar para serem ouvidas. Bastaria que o mundo finalmente aprendesse a escutar.